Meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, estamos aqui no nosso podcast da EBD, Escola Bíblica Dominical, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Altamira, para estudarmos mais uma lição. Estaremos estudando, portanto, mais uma lição da revista que fala sobre a Trindade, e nós estudamos na lição de número 1, uma introdução deste assunto da Trindade. Você que acompanhou nós aqui deve lembrar muito bem disso. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que é, portanto, a continuação deste assunto. E hoje nós vamos abrir o estudo sobre as três pessoas da Trindade. E hoje, na lição 2, nós vamos iniciar tratando sobre a pessoa do Pai. Então, desde já, quero desejar a você um bem-vindo a esse estudo da Palavra de Deus. Você que é coordenador da escola dominical, que é professor, aluno matriculado, você que ainda não é matriculado também pode se matricular na escola dominical, na sua igreja, e estude a palavra do Senhor nosso Deus, porque ela é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Então, dito isto, nós vamos para a nossa lição, mas eu gostaria de iniciar esta aula de hoje com um versículo que encontra-se em Jó, no capítulo 11, versículo 7. Uma pergunta, veja o que diz lá. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? A resposta para essa pergunta seria não. Nunca vamos alcançar este conhecimento, essa perfeição do conhecimento acerca de Deus. Então, hoje nós vamos tratar deste assunto, a pessoa de Deus. E eu gostaria também de perguntar a você, quando você fecha os olhos, você começa a pensar em Deus, o que vem na sua mente? Como você imagina Deus? Qual a sua imaginação acerca de Deus? Como você imagina a forma que Deus é? Eu gostaria de conversar com você sobre este assunto hoje. É um assunto bem complexo, como nós já dissemos aqui na primeira aula, mas que Deus é o texto da nossa lição da leitura bíblica em classe, diz aqui que Deus ocultou essas coisas aos grandes entendidos e revelou aos pequeninos. Então, nós aprendemos acerca de Deus aquilo que ele deixou revelado nas Escrituras. E isso ele revelou aos pequeninos. Nós vamos estudar isso mais na frente. Então diz aqui, olha, gostaria de ler aqui um texto do livro da ETAD, nosso curso teológico, que por sinal nós trabalhamos aqui, que diz assim, olha, se em sua mente forma-se uma espécie de imagem, então a sua mente, a sua maneira de pensar não corresponde inteiramente àquilo que as Escrituras ensina. Não vemos a forma de Deus, porque ele é espírito, e o espírito é invisível, à limitação dos olhos humanos. Diz-nos o trecho de João 1,18. Nunca ninguém jamais viu a Deus. Então, veja só, se você fecha os olhos, você começa a imaginar Deus, então você começa a imaginar ele com uma imagem na sua frente. O escritor aqui diz que essa imaginação ela já não é correta, porque Deus, ele é invisível, porque ele é imaterial. Deus não tem um corpo. Logo, se ele não tem um corpo, ele não pode ser visto, ele não é visível. Deus é invisível. Aí diz aqui, algo aqui interessante que me chamou a atenção, que diz assim, talvez você esteja pensando, se Deus é imaterial, por que razão a Bíblia fala sobre as mãos de Deus, os pés de Deus, os ouvidos, a boca, o nariz ou a face de Deus? Observe que a Bíblia tem essas expressões, né? A mão de Deus, a boca de Deus, os olhos de Deus. Então, meus irmãos, isso aqui é algo muito interessante para a gente analisar no que diz respeito a Deus. Porque se Deus é um espírito, você vê que Cristo falou isso para Tomé. Ele disse que um espírito não tem corpo. Jesus falou isso. Então Deus ele não tem
portanto, mão, não tem pé, não tem boca, não tem olho, porque é um espírito. Então, como se entende isso? O irmão continua explicando aqui. Para exemplificar, vamos ler mais aqui em cima, diz assim, olha, porque existem passagens bíblicas que falam como se Deus estivessem fazendo alguma coisa que um ser humano também faria. Para exemplificar, o Salmo 98 menciona a sua destra, o seu braço santo. O Salmo 99, versículo 5, lemos que sobre alguém que adora, que alguém a adorá-lo. Também do escabelo dos seus pés. O Salmo 91 fala aqui das suas penas, das suas asas. Então, como Deus tem pés, Deus tem cabelo, Deus tem penas, Deus tem asa, tudo isso a Bíblia menciona. Como a gente pode entender isso? Vejo que é bem complexo o assunto que vamos estudar, mas à luz das Escrituras nós vamos tentar entender aquilo que foi revelado na palavra de Deus. Por que isso? O irmão coloca aqui, olha, visto que é muito difícil para nós realmente compreendermos a essência divina, ele impulsionou os escritores sagrados a usarem objetos que nos são familiares, aplicando algumas das suas características a Deus, características humanas a Deus. E diz aqui, dessa forma obtemos alguma compreensão do desconhecido através do que é conhecido. Quando esse tipo de linguagem é empregada, chamamos-lo de linguagem figurada. Nesse caso, a ideia não deve ser entendida literalmente, como se fosse um fato, mas apenas um símbolo que representa algum conceito. Então veja que Deus colocou na sua palavra, através dos escritores, para que nós possamos entender a Ele alguma coisa humana, uma forma humana ou até ações humanas. Então, quando a Bíblia coloca formas humanas a Deus, isso é o chamado de antropomorfismo, ela também às vezes coloca as ações humanas, o antropopatismo, que se estuda na teologia. Então, veja que às vezes Deus aparece com características humanas, ou às vezes Deus aparece fazendo ações humanas como se ele fosse humano. Por que Deus faz isso? Para que nós possamos compreender aquilo que Deus faz. Deus é uma pessoa, nós vamos já estudar aqui, já começamos a estudar desde o início da lição. Deus é uma pessoa, logo se ele é uma pessoa, então ele realiza ações como nós realizamos. Então veja só, quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus vê todas as coisas, Deus enxerga, na nossa cabeça, quem enxerga tem olhos. Então, por isso que a Bíblia menciona os olhos de Deus, porque na nossa mente só enxerga quem tem olhos. Então, para facilitar a nossa compreensão, a Bíblia utiliza esse termo de que Deus tem olhos. Para quê? Para que não cause uma confusão na nossa mente, porque senão a gente não vai conseguir entender isso. Como é que Deus pode ver se ele não tem olho? Então, por isso que é colocado na Bíblia essas ações humanas, ou até essas formas humanas, para a nossa compreensão. Ora, para nós, se alguém fala, para nós, na nossa imaginação, essa pessoa tem boca. Então, é assim que Deus se apresenta nas Escrituras, como ele tendo boca, como ele tendo pés. Se alguém caminha, anda, para nós tem pés. Por exemplo, os anjos voam, na nossa cabeça quem voa tem asa. Por isso a Bíblia apresenta os anjos com asa. Mas os anjos também são espíritos. Anjo não tem asa, não tem boca, não tem pé, porque são espíritos. Mas Deus coloca essas ações humanas e até formas humanas nos seres divinos para que possamos compreender um pouco mais este assunto. Então, hoje nós vamos estudar especificamente sobre o Pai, a pessoa do Pai. A nossa lição de número 2, trata exatamente disso. O Deus Pai. Nós vamos estudar nos 3 blocos das lições. No primeiro bloco, nós vamos estudar até a lição da 2 até a 4 sobre o Pai, o Deus Pai. Da lição 5 até a 7, vamos estudar sobre o Deus Filho. E depois vamos estudar sobre o Espírito Santo. E depois teremos uma última conclusiva de todo este assunto. O nosso texto áureo diz assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11 e 27, parte C. A verdade prática diz assim, olha, conhecemos a identidade, os atributos e a glória
do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Nós vamos entender isso aqui já aqui no terceiro ponto, no segundo ponto da nossa lição, acredito que é no segundo ponto, que a gente vai entender melhor isso. Deus se revelando através do Filho e através do Espírito Santo. Então, vamos para o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição, a identidade de Deus, o Pai. A identidade de Deus, o Pai. Aliás, essa expressão, Deus, o Pai, é uma expressão, inclusive, muito utilizada pelos teólogos, que é muito apropriada. Deus, o Pai, né? Aqui o pastor Douglas Batista utiliza essa expressão. Segundo os teólogos, essa expressão é até mais bem organizada do que o título, né? O Deus Pai. Então a expressão Deus ou Pai seria uma expressão mais adequada nesse caso, né? Então, veja só, a identidade, né? Deus Pai. Aí o irmão coloca aqui, o nosso comentarista, que Deus se manifesta no Antigo Testamento, no Pentateuco, né? Em várias passagens, através de nomes e seus atributos. E no Novo Testamento, também, o Pai também é apresentado com este nome pelo menos 6 vezes, com o título Pai. Meus irmãos, como eu já disse no início, para a compreensão humana, Deus se revela à humanidade com características humanas. Então observe que Deus, ele faz uma analogia nas Escrituras da divindade com uma família. Por que Deus faz essa comparação? Como se fosse uma família. Deus faz essa comparação para a nossa compreensão. Então ele se apresenta como Pai, o Filho já se apresenta como Filho, né? Jesus se apresenta como Filho. Por quê? Porque nós entendemos muito bem este assunto familiar, de família. Então, para que nós possamos compreender melhor este assunto, Deus se apresenta, digamos, como um pai. Para quê? Para passar para nós essa compreensão mais simples, porque todos nós que somos pai entendemos muito bem qual é o papel de um pai. Então, Deus se coloca como pai exatamente para isso, para a nossa compreensão, melhor compreensão. E Jesus, logo, se Deus é o Pai, Jesus é o Filho, porque isso ele mesmo falou lá em Mateus, no batismo de Jesus, né? Quando Jesus saiu das águas, ele disse: este é o meu Filho, a quem me compraz. Ora, se Jesus era o Filho, logo ele é o Pai. Então essa expressão, o Pai, aparece pelo menos 6 vezes no Novo Testamento, Deus comparando a divindade com uma família, para facilitar a nossa compreensão. Então, é por isso que Deus utiliza esses títulos, né? Por que Deus utiliza esse título de Pai, de Filho? Uma vez que Jesus Cristo, por exemplo, ele sempre existiu desde o princípio, assim como Deus, o Pai. Logo, Jesus não seria um filho de Deus, porque ele não gerou Jesus. Jesus não foi gerado, ele não teve um início, porque ele já era desde o princípio, a Bíblia diz. Então, mas ele utiliza esta comparação de um pai com filho, para que possamos compreender melhor a divindade, né, as coisas da divindade. Então, até na oração, né, do Pai Nosso, o irmão coloca aqui, que Jesus ensinou isso. Quando a gente for orar assim: Pai Nosso que estás no céu. Então, orando a quem? Ao seu Pai, ao Pai espiritual. Um título que Deus colocou a si mesmo para a nossa melhor compreensão acerca dessa relação que ele tem com a humanidade, que é uma relação de pai para com filho. O Pai é a fonte da divindade. Aqui também é um ponto que nós precisamos entender, meus irmãos, muito bem esse tema. Eu quero aqui chamar a sua atenção para isso. A fonte da divindade. Então o irmão chega a colocar aqui, por exemplo, no final desse subtópico 2 do primeiro ponto, ele coloca aqui no final, diz assim, olha: ele é espírito doador e mantenedor de toda a vida, é o Pai, né? O Pai é a primeira pessoa da divina da Santíssima Trindade, portanto, ele é a origem da fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Então observe que essa expressão gerado, se a gente não tiver bem atento, isso aqui pode trazer uma confusão na mente de muitas pessoas. Quando o irmão diz aqui que Jesus, o Filho,
ele é gerado, dá a impressão que Jesus aqui teve um começo. Jesus ele surgiu a partir do momento em que ele foi gerado, né? Então nós precisamos entender que esse gerado aqui não tem o significado de que nós entendemos. Para nós, alguém que é gerado ou alguma coisa que é gerada, ele tem um começo ali, teve um início ali. Não. Essa palavra gerado, na verdade, ela até aparece na Bíblia, lá, pelo menos lá em Hebreus, acho que é 1:5, me parece, que aparece essa expressão lá, mas essa expressão gerado não quer dizer que ele teve início, princípio, não. João, escrevendo no seu Evangelho, capítulo 1, diz que esse verbo, ele já era desde o princípio. No princípio era o verbo. Então, ele já estava desde o princípio com Deus, diz João. Então, muito cuidado com essa expressão que ele foi gerado, porque dá a entender que ele teve um início, um princípio. Não, Jesus foi gerado no ventre de Maria como um menino. Lá em Isaías está escrito isso, porque um menino se nasceu, um filho se nos deu. Observe que o filho, Isaías não está dizendo que ele foi gerado, diz que um menino se nasceu, um filho se nos deu. O filho foi dado a nós, mas ele já existia. Agora o menino não, esse menino foi gerado e foi nascido de mulher. Então, quando diz aqui que ele foi gerado, não é a sua origem, mas que o que foi gerado aqui foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa forma humana do filho é que foi gerada no ventre de Maria, para que a gente não vá cair naquela falsa doutrina, naquela heresia de que Jesus foi gerado, logo ele não era desde o princípio, de que ele passou a existir depois que nasceu, né? Depois que foi gerado no ventre de Maria. Não, ele já existia desde o princípio. Então, cuidado com essa expressão, ele foi gerado. Seria correto utilizar outras expressões, não essa gerado, né? O terceiro subtópico diz aqui: o pai age por meio do filho. Meus irmãos, veja só, no Antigo Testamento, Deus ele se revelava como pai. Como pai. A gente não vai ver no Antigo Testamento muito essa expressão filho. Você vai ver lá, por exemplo, em 2 Samuel, uma expressão, eu acho que é 2 Samuel 7,14, está até essa expressão lá. Deus falou assim: eu te serei por pai e tu me serás por filho. Mas se você for ver essa expressão, ela é uma conversa de Deus com Davi. Ali é um paralelismo bíblico que a gente chama, é um paralelo entre duas coisas. E lá no Hebreus 1:5 também vai aparecer essa expressão se referindo a Cristo. Então é um paralelo que vem de lá de Samuel, dessa conversa de Deus com Samuel, com Davi, e que aparece aqui já em Hebreus, já referindo-se a Cristo. É um paralelo entre as duas coisas. Mas Deus ele aparece no Antigo Testamento ao seu povo sempre como Pai. É o Deus Pai que aparece lá, o Deus Todo-Poderoso como Pai. Porém, após o Verbo se encarnar, né, da Virgem e estar entre os homens, agora o Pai vai agir através do Filho. Não é mais o Deus Pai que está aparecendo, quem aparece agora é o Filho. Deus está agindo através da pessoa do Filho. Ele foi quem se encarnou, ele que estava agora agindo, né? A ação é do Filho. Deus age através do Filho. Então, no período em que Jesus estava aqui, a divindade estava representada na pessoa do Filho. Deus, toda a divindade, trabalhando através do Filho. Aí diz aqui, olha, o Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho executou. Você vai ver isso no Gênesis, né? E também em São João, no capítulo 1. E o irmão colocou aqui vários textos aqui, Tito 1 e 2, tem várias passagens aqui. Diz a Bíblia que no início da criação, diz assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. Então Deus falou e o verbo agiu, a palavra agiu. A palavra na boca de Deus era o Filho, era Jesus. Então ele agia, porque diz aqui: o Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho a executou. O Pai planejou a redenção, o Filho realizou.
quando o Espírito retornou ao céu, ou quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. Então, observe que no Antigo Testamento, Deus agia através do Pai. O Pai é quem aparecia. Toda a divindade estava revelada no Pai. Após a encarnação, toda a divindade foi revelada no Filho. Tudo quem fazia as ações aqui era o Filho. Após Cristo ser assunto aos céus e enviou, claro, o Espírito Santo com o Pai, a partir deste momento, quem vai agora aparecer nas ações, quem vai agir é o Espírito Santo. Então, no momento que nós estamos aqui agora, o Espírito Santo está operando em nós, está operando na igreja, Deus fazendo tudo isso através do Espírito Santo. Isso aqui não é o modalismo, não é aquele unicismo que é pregado, que Deus se revela de 3 formas, não, de jeito nenhum. O Deus está sendo revelado na pessoa do Espírito Santo, mas é o mesmo Deus, apenas na pessoa do Espírito Santo. Nós já estamos aqui que são 3 pessoas numa única divindade. Então, no Antigo Testamento, Deus agia através do Pai. No Novo Testamento, Deus agia através do Filho, e na era da igreja, Deus age através do Espírito Santo. O segundo ponto, o Pai revelado na pessoa, ou revelado em Cristo. O irmão colocou aqui o versículo lá de Mateus 11, 25, que diz assim: graça te dou, Pai, né, porque tu ocultaste essas coisas aos grandes, né, e revelaste aos pequeninos. Deus aqui estava, segundo o comentarista, estava se referindo a esses grandes, eram os escribas e fariseus da época, né, os saduceus, que se achavam sábios demais. Então Deus, ele não revelou essas coisas aos grandes, mas aos pequenos, a nós. Essa revelação divina da pessoa do Pai, de toda a divindade, da trindade divina, tudo Deus revelou aos seus pequenos, aos pequeninos, não aos grandes sábios, como eles achavam que sabiam de tudo, né? Não, o irmão colocou aqui, Deus revelou isso aos pequeninos. O Pai se dará a conhecer aos pequeninos, aqueles que possuem a humildade das crianças. Ora, todos nós, meus irmãos, precisamos ser como criança diante de Deus, para que possamos receber a revelação divina. Deus se revela através de nós quando nós nos colocamos como criança. Quando queremos ser grande demais, Deus não se revela a nós. O segundo item do primeiro tópico, do segundo tópico, diz assim: o Pai se faz a conhecer pelo Filho. Ora, Jesus mesmo falou isso, né? Só que o Pai era conhecido através do Filho. Quando Filipe, por exemplo, perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus falou para ele: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que você ainda não conhece o Pai? Não sabes que o Pai está em mim, eu estou no Pai? Então, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito o fez o conhecer. Então, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, veja que essa revelação do Pai à humanidade se deu através do Filho. Somente através do Filho é possível conhecer o Pai. O Filho a quem ele queria revelar, a quem ele quer revelar. Nessa declaração, revela 2 princípios importantes. O Pai é um ser pessoal e relacional. Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar a natureza, a sua natureza, a vontade do amor. Então, Cristo é aquele que faz conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus por causa do seu Filho. Ele é o único a fazer isso. O terceiro subtópico: quem vê o Filho vê o Pai, né? Foi isso que Deus falou para Filipe, né? No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime: quem vê a mim vê o Pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade, né? Então veja só,
nós já estudamos aqui, que é o único Deus, uma única divindade em 3 pessoas. Então, aqui, exatamente Jesus está falando disso. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, veja que são pessoas diferentes. Ele disse eu e o Pai. Então, logo, são 2 pessoas. Porém, ele disse assim, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ou seja, é um único Deus. Não são 2 deuses. São 2 pessoas distintas, mas inseridas uma na outra. Logo, é um único Deus, uma única divindade formada com essas 3 pessoas, uma inserida na outra, formando um único Deus. Mas são pessoas distintas. Então, quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai, né? Porque é o mesmo Deus em pessoas diferentes. Terceiro e último ponto, a pessoa de Deus Pai. A pessoa de Deus Pai. Veja só. Atributos incomunicáveis do Pai. Então, veja só, nós vamos estudar aqui, meus irmãos, os atributos de Deus. Então, o que é um atributo? Atributo são qualidades exclusivas da divindade. Então, os atributos eles são as características, as qualidades de uma pessoa. No caso aqui de Deus, os atributos são as qualidades de Deus, as características. Então, Deus tem 2 tipos de características, 2 tipos de atributos, os comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles absolutos que pertencem apenas a Ele. Então, Deus tem qualidades absolutas que pertencem apenas a Ele. Observe que, por exemplo, a autoexistência é uma característica ou um atributo apenas de Deus. Nenhum de nós existimos por conta própria, por nós mesmos. Nós somos gerados de pai e mãe. Deus não, Deus ele nunca teve início, nunca terá fim. Então ele é autoexistente, ele existe por si só, né? A própria Bíblia diz que assim como o Pai tem a vida em si mesmo, o Filho também tem a vida em si mesmo, né? Então Deus ele é autoexistente, então esse é um atributo incomunicável, que Deus não dá isso a ninguém, é apenas a divindade, essa característica é apenas da Trindade. Outra, a eternidade, Deus é eterno, essa eternidade só Deus, nós não somos eternos. Nós tivemos um início. É claro que se nós estivermos com Deus, se fomos fiéis ao Senhor, nós vamos viver a eternidade. Nós seremos eternos no sentido de futuro. Mas tivemos um início. Logo, nós não somos eternos como Deus. Essa eternidade absoluta pertence apenas a Deus. Imutabilidade é outro atributo de Deus que os homens não podem ter. Nós mudamos, nós somos mudáveis. A gente hoje é de um jeito, amanhã nós somos de outro. Nós vamos moldando nosso caráter, nós modificamos nosso modo de viver, de pensar. Deus não, ele é imutável. Logo, é um atributo exclusivo e absoluto de Deus. A onipotência, a onisciência, a onipresença são atributos incomunicáveis que só Deus tem. Nenhum de nós somos onipotentes, temos a potência absoluta, não, só Deus consegue fazer isso. Onisciência, o único que sabe de todas as coisas ao mesmo tempo, só Deus. Logo, ele é um atributo apenas dele, que ele não dará a ninguém. Onipresença, quem é que está em todo canto? Apenas a divindade, apenas Deus. Ninguém consegue estar em mais de um lugar, a não ser Deus. Então, é um atributo, uma característica específica e absoluta de Deus. Estes atributos, portanto, revelam que o nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma, né? Muito lindo isso. Agora, os atributos comunicáveis. Veja que tem características divinas que Deus passou para nós. Por isso é que nós somos considerados, chamados na Bíblia, a imagem e semelhança de Deus. Muitos entendem que essa imagem e semelhança é porque nós somos igual a Deus, características físicas, né? Tem braço, tem perna, não. Não é disso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é porque nós temos atributos ou características divinas em nós, né? Temos, por exemplo, algumas delas que o irmão colocou aqui. São muitas, mas tem algumas delas apenas aqui. Por exemplo, a santidade. A Bíblia diz,
O Senhor, lá em Êxodo, o Senhor fala disso. Sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, né? E separei-vos dos povos para serdes meus. Então, a santidade é uma característica de Deus. Deus é santo, mas que ele também passa a nós. Ele nos outorga o direito também de ser santo. Ou seja, é uma característica ou um atributo comunicável, que ele comunica a nós também, que ele nos dá o direito de possuir. Este é um dos atributos comunicáveis. Outra característica, por exemplo, o irmão colocou aqui, o amor. Deus ama e também nos pede que amemos também. Primeiro mandamento, que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo a ti mesmo. Logo, o amor é um atributo de Deus comunicável ao homem, que comunica a nós também. Fidelidade. Deus é fiel. É um atributo, uma característica também que ele dá a nós. Ele pede que também sejamos fiéis. Então veja que tem fidelidade em Deus e fidelidade em nós. Logo, é um atributo comunicável. Bondade. Por que nós realizamos bondade? Um atributo comunicável de Deus que ele passou a nós. Deus é bom, mas pede também que nós também façamos bondade. Uma característica que está lá, inclusive, lá em Gálatas capítulo 5, né? Uma das características do fruto do Espírito, a bondade. Então, são os atributos comunicáveis de Deus. Então, os incomunicáveis pertencem apenas a Deus. E os comunicáveis, ele também comunica a nós, nos também outorga o direito de possuí-los. Os nomes de Deus, para nós concluir. Os nomes que Deus se revela. Veja só, meus irmãos, na Bíblia, naquela época, principalmente no Antigo Testamento, e até no Novo também, os nomes faziam uma grande diferença. Os nomes tinham todo um significado. Alguém, quando acontecia alguma coisa com ele, ele colocava o nome do filho relacionado àquele assunto que havia acontecido com ele. Então, o nome, na época, era algo fundamental, era algo característico daquela pessoa. Por isso que, por exemplo, Nabucodonosor mudou os nomes dos 4 jovens que foram, né, para lá, para a Babilônia. Ele mudou os nomes deles para fazer relação com os deuses da cultura babilônica. Então, os nomes falavam muito acerca da pessoa. E nós hoje não, a gente não valoriza muito isso, né? Os pais hoje colocam o nome no filho de qualquer jeito aí, né? Coloca nomes que às vezes nem sabe o significado. Eu estava vendo, por exemplo, tem muita gente que coloca nas filhas o nome de Isis, né? Isis, por exemplo, que é um dos piores grupos radicais islâmicos, né? Assassinos, o grupo Isis. E as pessoas colocam nas filhas, né, esse nome, acham muito bonito e colocam, mas não sabe o significado. Não. Na Bíblia, os nomes têm um significado especial. Então, Deus aí se apresenta na Bíblia com nomes específicos. Cada nome de Deus na Bíblia tem um significado específico. Então, a Bíblia apresenta Deus com vários nomes, né? Deus colocou aqui, o irmão colocou aqui, por exemplo, na revista, alguns deles. O Elohim, né, que é o plural de Deus, plural de Elohá. Nós já falamos disso na outra lição. Elohá é o Deus no singular. E o Elohim é o Deus no plural. Então, logo, o Elohim tem um significado. Deus no plural. Ou seja, a trindade, né? O El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O Adonai. Temos aqui o tetragrama, né? YHWH. E tem muitos outros, não. Por exemplo, o Jeová Rafá, Jeová Adonai, Tissidkenu, Jeová Nissim. Então, tudo são nomes de Deus que aparecem na Bíblia, cada um com seu significado. Quando, por exemplo, a Bíblia queria dizer que Deus sarava o seu povo, ou que sara o seu povo, colocava a expressão Jeová Rafá, ou seja, o Deus que sara. Então, o Deus Todo-Poderoso, né? Por exemplo, colocava o Jeová Adonai, o Jeová, por exemplo, Shalom, o Deus de paz. Então, esses nomes de Deus, cada um deles tem um significado específico na Bíblia. Então, quando ele aparece na Bíblia, não é por acaso, porque tem um significado especial. Então, os nomes de Deus na Bíblia, os nomes que revelam o Pai, né? Muitos nomes aqui, o irmão colocou aqui, que são interessantes para a gente poder acompanhar e ver o significado de cada um, né?
Chegando na conclusão da nossa lição, a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai, é o verdadeiro Deus, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar, obedecer ao Pai, que, em Cristo, nos adotou como filhos. Deus abençoe, portanto, mais uma aula que você terá no domingo, com toda certeza. Eu quero aqui também avisar aos irmãos que nós teremos agora no dia 27 e 28 de fevereiro um grande seminário de discipulado na Igreja de Altamira, o maior seminário da região. Teremos aqui um grande seminário realizado por uma equipe de um projeto evangelístico dos Estados Unidos, em parceria com a Igreja Assembleia de Deus em Altamira. Então, eu já quero lhe convidar a você participar conosco deste grande evento de discipulado, evangelismo e discipulado. Você é o nosso convidado especial agora no final de fevereiro, 27 e 28 de fevereiro, nós queremos contar com a sua presença. Vai ter inscrições, vai ter muita coisa boa aí, você pode participar conosco. Então, eu quero agradecer aqui você que esteve conosco nesse momento, que você possa ter uma excelente aula, a lição de número 2, uma boa aula no domingo, que você que é aluno, que vá para a escola dominical, a sua classe, aprender mais de Deus. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém.